Eu vou deixar esse testemunho aqui para que, se outras pessoas estiverem passando pelo mesmo, para que vocês não venham desacreditar na fé, desacreditar que Deus ainda faz milagres, né? E nesse momento, eu e minha família estamos passando por um momento de que a gente tem que ter muita fé. E eu lembrei desse meu testemunho, né? O que eu passei há muitos anos atrás e não foi nada fácil. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, se vocês souberem de alguém que está passando pelo mesmo, envia esse testemunho, envia esse vídeo para alguém para poder, né, aumentar a fé dessa pessoa, para que uma pessoa, pelo menos com fé, né, Deus já faz um milagre. Quando uma, duas, três ou mais estiverem falando, no nome de Jesus, Ele ouve, né, a nossa oração e faz um milagre. E eu queria contar pra vocês que quando eu tinha 13 para 14 anos, se eu não me engano, né, porque tem muitos anos isso, e eu sempre fui uma criança meio calada na minha, né, meio, como é que falam? Low profile, que não, né, enfim, sempre fui na minha. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu meio que do nada... Fecha a porta aí, Estherzinha. Mas tá gravando o vídeo. Então, meio que, né, do nada, que a gente fala assim, do nada como? A minha mãe, né, acredita que foi obra de feitiçaria que fizeram contra mim na época, né? E o que acontece? Do nada, eu era uma criança normal, tá? E eu não, do nada, né, do dia pra noite praticamente, eu não andava mais, eu andava, eu fiquei muito fraca, né, a minha fala, eu fiquei sem fala, o meu olhar não era assim, normal, era um olhar fixado em um só lugar, mas não tinha... Eu vou tentar fazer mais ou menos como que eu ficava, tá? Era assim, ó. E a minha boca, ela ficava seca, tão sequinha que chegava a dar meio que ferida, sabe? E eu babava, pra vocês verem como que eu fiquei. E eu fiquei sem andar, né? Muito fraca, não conseguia andar, arrastava. Fiquei muito magrinha, um palitinho mesmo, sem vontade de comer, sabe? Assim, sem nada. E quando a gente estava passando por isso, né? Na época, a gente passava por isso, as pessoas iam me visitar, a família ia visitar, né, lá em casa, e minhas primas, que eram mais novas que eu, né, elas não entendiam o que estava acontecendo, né, e elas só ficavam olhando e rindo, porque elas não entendiam, elas eram mais novas que eu, né, então elas não entendiam o que estava acontecendo, né, só, né, imagina, você tem uma prima que brinca contigo e depois, de repente, a prima ficar no cantinho assim, eu ficava em cima de um papelão, né, eu acho que eu devo... Eu não lembro direito, talvez eu deva... Ficava naquele papelão ali, pra mim não... Sei lá. Eu ficava em cima de um papelão, no cantinho do quarto, né? E nessa época, a minha mãe tinha, acho que, acabado de trocar de igreja, de mudar de igreja. E ela começou a levar, né? Ela começou a me levar nos hospitais. E aí os hospitais chegavam lá, faziam vários exames. Eu fiz encefalograma, que é um exame para ver se você tem alguma coisa na cabeça. E esse exame não deu absolutamente nada. Esse exame não deu nada, gente, sério. Esse exame não deu nada. Só que eu não conseguia ficar parada. Eu me debatia. Tinha hora que eu ficava parada, tinha hora que eu ficava me debatendo, sabe? E eu ficava muito, muito mal.
E nessa situação, eu lembro que minha mãe chegou em casa e, né, meu pai ainda não era convertido no Senhor, não era cristão. E ele falava assim, é melhor internar ela, porque não tem jeito, né? E na nossa família a gente tem pessoas, né, com um problema mental. E tinha também até uma outra pessoa também, mas que veio a óbito. E, e a gente tinha essa coisa da família, sabe? Então, vamos dizer assim, se tivesse alguma coisa, a gente aceita, porque na nossa família tem isso. Então, ela é só mais uma que está passando por isso. Mas a fé da minha mãe, para a honra e glória do Senhor, ela falou, não, eu tive uma filha, minha filha veio, né, normal, né, não tem nada, então eu creio que ela vai voltar a ser uma criança normal, né, como nasceu. E aí, né, aí é que vem a história toda, né. Minha mãe, eu andava de cadeira de roda, né, me botaram na cadeira de roda porque eu não conseguia mais andar. Porque eu batia uma canela na outra, assim, sabe esse lado aqui do ossinho, aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo isso aqui? Então, isso aqui meu batia no outro lado. Então, eu andava batendo assim. De tão magrinho que eram as pernas, o corpo todo magro, né? E batia assim um no outro. E aí saía muito sangue. E batia a perna uma na outra, né? E ficava horrível. Então, era muito esparadrapo que tinha nesse ossinho do meu pé, nos dois ossos, né? De um lado pro outro. E aí eu lembro que minha mãe levou para um hospital chamado SASE. E nós fomos lá nesse hospital fazer esse exame de cabeça, né? Eu lembro que tava na rampa, aí subia com a rampa assim, levando na cadeira de roda. E subiu na rampa, subindo assim a rampa. Aí fez o exame, aí o doutor falou assim, olha, ela não tem nada. E eu daquele jeito, né? Ela não tem nada. Isso aí é coisa de adolescente. Isso aí é fase, isso aí acontece. Aí minha mãe, ué, mas eu não tô vendo outras pessoas assim, fase da adolescência, eu não tô vendo isso. Isso é o que eu me lembro, tá? Eu tô falando da minha versão do testemunho. Um dia que eu posso trazer minha mãe pra poder ela fazer a versão dela. E aí foi quando minha mãe falou assim, tá, já que o médico tá falando que minha filha não tem nada, o exame aqui não tá dando nada, então nós vamos partir pra fé. Se não é nada disso, então é alguma coisa que lançaram contra a minha filha, né? Então a gente foi pra, na época, né, uma igreja que era a Catedral Mundial da Fé, e nós fomos lá pela fé, né, da minha mãe. E acho que era uma campanha, não sei se era de 7 semanas, eu não lembro direito. Mas antes de terminar a campanha, gente, eu já estava curada, tá? Eu já estava curada. Aos pouquinhos eu voltei a andar. Eu lembro que a minha mãe parou no lugar lá, porque a gente não tinha quase dinheiro, tava usando dinheiro só para passagem. Aí minha mãe parou num lugar assim, que vendia cachorro quente de frente para a igreja. Aí eu comendo cachorro quente, cheio de vontade, cheio de fome. Sabe? Eu lembro muito bem disso. E eu fui voltando a falar, eu não babava mais, eu fui voltando a minha perna ficar, né, fixa, eu não andava mais assim, sabe? Eu andava com as pernas fixas e não tinha mais o olhar perdido, né? Eu tinha um olhar fixo e, para a honra e glória do Senhor, né? Eu sou um testemunho vivo de uma cura, né? Que ninguém até hoje sabe o que eu tive, assim, né? Só sabe como eu fiquei e sabe depois que eu fiquei curada. Oi, mamãe. Oi? Então, assim, então queria deixar esse testemunho para vocês que ainda que você esteja passando por algum momento difícil no momento, né? E que você não
né, esperança, ninguém da tua família, mas se uma pessoa tiver fé, gente, se uma pessoa tiver fé, um milagre acontece. Se uma pessoa tiver fé, um milagre acontece na vida de alguém. Então vamos ter fé que tudo vai cooperar para o bem. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo. Ele cura uma dor de cabeça, Ele cura uma gripe, Ele cura um câncer, Ele cura a depressão, Ele cura, né, qualquer problema que você tiver. Ele cura tudo. Então, assim, eu queria deixar esse vídeo, esse testemunho para vocês e pedir que vocês enviem para alguém que esteja passando uma situação difícil, né? E creia no Senhor, creia somente no Senhor, porque Ele é um milagre. Eu estava ouvindo agora uma música, eu queria cantar um pedacinho dela para vocês, tá? Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu te garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Se tem vida, há esperança. Tá? Ó, beijo às crianças no outro quarto. Ó, os dois no outro quarto. Ó, um beijo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.